Imagine um cenário de tirar o fôlego. Águas cristalinas mas implacáveis, descendo por corredeiras perigosas, emolduradas por imensas formações rochosas. Esse é o palco onde aventureiros destemidos encontram sua paixão e desafio. Uma experiente caiaquista enfrentava o poder da natureza com coragem e determinação. No entanto, em um dia que parecia ser apenas mais uma emocionante jornada, o rio revelou sua face mais sombria. Esta é a história de como um esporte que une adrenalina e habilidade acabou se transformando em uma tragédia inesquecível, deixando uma comunidade inteira em luto e reflexão. Das tranquilas lagoas da Carolina do Sul às selvagens correntes do rio Potomac, Shannon Christie conhecia bem as águas. Nascida com um espírito tão livre quanto os rios que percorria, sua jornada no caiaque começou cedo. Crescendo em uma família que sempre realizava aventuras ao ar livre, foi na água que Shannon encontrou sua verdadeira paixão. Durante sua adolescência, passou os verões sendo guia de rafting na Carolina do Norte. Ao ingressar na faculdade, ela já havia dominado as águas serenas próximas de sua casa e buscava a adrenalina de corredeiras ainda mais desafiadoras. Enquanto estudava na Western Carolina University, se dedicou totalmente ao caiaque, aprimorando suas habilidades em clínicas especializadas, o que a levou ao coração da comunidade de caiaque extremo. Poucos compreendiam o que a levou a se envolver com o caiaque, mas, assim como aconteceu com tantos outros, o esporte logo se transformou em seu maior foco. Seu amor pelo que fazia era contagiante, atraindo outros para as margens dos rios para vê-la navegar nas águas agitadas com graça e precisão. Grandes patrocinadores começaram a procurá-la, ansiosos para se associar à sua imagem e talento. Mesmo com a crescente fama, permanecia humilde e focada, guiada por sua dedicação ao esporte e à comunidade. Para muitos, o caiaque pode parecer apenas uma prática de remar sobre a água. Entretanto, essa atividade é bastante versátil, indo de passeios relaxantes em águas tranquilas a emocionantes aventuras em corredeiras desafiadoras. O caiaque em rios com fortes correntezas, considerado o auge do esporte para exploradores como Shannon, demanda habilidades refinadas, agilidade nas respostas e um profundo entendimento do comportamento da água. No caiaque competitivo, os atletas devem navegar por corredeiras marcadas por portões em um percurso cronometrado. Toques nos portões ou áreas proibidas resultam em penalidades e a pontuação final combina velocidade, precisão e técnica. Navegar por todo o percurso sem erros é uma façanha que exige não apenas força física, mas também força mental para tomar decisões rápidas em águas que rugem tão alto que é impossível ouvir os próprios pensamentos. Uma corrida pela natureza, enfrentando seus obstáculos mais desafiadores, é a essência do caiaque. Shannon estava totalmente ciente dos perigos que enfrentava a cada descida, se preparando para navegar em trechos de rios conhecidos por sua ferocidade. A jovem caiaquista, considerada uma das jovens mais talentosas do caiaque nacional, estava no auge de sua carreira, mas o destino tinha outros planos. Shannon viajou para a cidade de Maryland para participar do 26º Festival Anual do Rio Potomac, que incluía uma corrida com os melhores caiaquistas do país. Estava ansiosa para provar seu talento por nunca ter participado daquela competição específica. 2 dias antes de sua última descida, foi destaque em uma matéria para o programa 60 Minutos, onde foi filmada no exato local que tiraria sua vida. As grandes quedas do rio Potomac são uma seção notória, classificada como nível 5, que é extremamente difícil e perigosa, recomendada apenas para especialistas. Essas quedas possuem ondas gigantes, pedras enormes, quedas d'água e exigem habilidades avançadas de controle e nervos de aço para serem vencidos. Shannon foi convidada para a corrida por Jason Biggs, um caiaquista experiente que organizava o evento por meio de sua empresa.
O evento também estava sendo documentado pelo renomado cineasta de esportes radicais, Steve Fisher. Nos dias que antecederam a corrida, Jason levou Shannon pelo percurso, explicando cada detalhe, destacando as linhas centrais e alertando sobre o perigoso trecho chamado Subway Chute, parte do temido Five Fingers. Ele enfatizou que um único movimento errado ali poderia ser fatal. A mulher, atenta, ouviu e repetiu os pontos críticos, demonstrando foco absoluto. Nas corridas preliminares, Shannon se destacou enfrentando as traiçoeiras águas de Great Falls com tanta habilidade e controle que até mesmo Steve e Jason ficaram impressionados. Cada descida era suave, demonstrando sua prontidão e determinação. A tensão era alta. Todos que assistiam sabiam que o rio era implacável e que até mesmo o menor deslize poderia se tornar desastroso. Mas a atleta lidou com isso como a especialista que era, aumentando a expectativa para o evento principal, onde realmente colocaria à prova sua coragem contra o coração selvagem do rio. No dia 11 de julho de 2013, alguns dias antes do confronto, a caiaquista e seu treinador Jason consideraram tirar um dia de descanso, mas o chamado do rio era forte demais para ignorar, especialmente quando Will Sieber, um colega competidor e muito experiente, entrou em contato. Após o trabalho, Will a convidou para uma última aventura no rio, e ela aceitou animada. Junto com Jason e um cinegrafista, encontraram-se no lado de Maryland, do rio Potomac, por volta das 16 horas, para encarar as corredeiras. Com o rio elevado pelas chuvas recentes, as perigosas Great Falls estavam ainda mais desafiadoras. Mesmo assim, Shannon, cheia de entusiasmo, estava pronta para enfrentar novamente a força das águas que já conhecia tão bem. Shannon lançou seu caiaque nas ondas do Potomac. O trecho inicial foi suave, quase sereno. Enquanto ela se aproximava da infame seção Five Fingers, foi a primeira a descer pela linha central da queda, conhecida como graça sob pressão. Do ponto de vista de Will acima, a entrada dela parecia normal. Ele a seguiu cerca de apenas 15 segundos depois, apenas para não encontrá-la na base da cachoeira. O homem avançou então para a segunda seção das quedas, pensando que Shannon havia continuado descendo, como se estivesse praticando uma corrida contínua. Ao entrar na desafiadora seção conhecida como Dedo do Meio, o rio mostrou sua verdadeira força. Uma corrente inesperada e poderosa capturou o caiaque de Shannon, o balançando com violência. Ela tentou manter o controle, mas as águas traiçoeiras alternavam entre tranquilas e perigosas. Apesar de sua habilidade, o caiaque virou abruptamente, mergulhando nas águas geladas. Totalmente submersa, lutava desesperadamente para se desvirar enquanto seu remo cortava a correnteza. O tempo parecia parar, mas também correr em um piscar de olhos. A mulher reapareceu, ofegante, seu rosto uma máscara de dor e choque. Ela havia se soltado completamente do caiaque e tentava nadar, lutando contra a água que agora parecia querer reivindicá-la. Cada abraçada era uma batalha contra a força esmagadora que a puxava em direção ao túnel, Subway Chute. Will, também em direção à última queda da linha central, viu sua colega à frente, nadando em sua direção. Propulsado por uma mistura de adrenalina e pavor, o atleta remava com toda a sua força, determinado a alcançá-la antes que o rio pudesse arrastá-la ainda mais. Seus gritos se perderam no rugido do rio e ele remava freneticamente, lutando contra o inevitável enquanto Shannon era arrastada fortemente. Finalmente, o rio a puxou para a entrada do túnel. Will, em desespero, continuava sua tentativa de resgatá-la, mas a mulher havia desaparecido nas águas turbulentas, engolida pelo rio. Por minutos agonizantes não houve nenhum sinal dela. Momentos depois, apenas seu colete salva-vidas e capacete apareceram boiando, mas nada de Shannon. Enquanto isso, na outra extremidade, Jason Biggs estava na margem rochosa do lado de Maryland, do rio Potomac, com o olhar fixo nas águas turbulentas das Center Lines. Um sentimento de preocupação começou a tomar conta de sua mente.
Deveria estar coordenando com Steve, que estava posicionado na margem oposta, pronto para filmar a descida de caiaque. No entanto, sua atenção foi atraída por uma visão preocupante. Will Sieber e Jordan Poffenberger estavam parados de forma incomum perto da temida seção Subway. Shannon Christie não estava à vista. Preocupado, usou o sinal universal dos caiaqueiros para perguntar se estava tudo bem, batendo na cabeça com a mão, porém não recebeu resposta. O silêncio pairava no ar, pontuado apenas pelo distante som de um helicóptero da polícia do Parque dos Estados Unidos. Seu coração afundou quando ele percebeu que algo terrível havia acontecido. Sem esperar por uma resposta, lançou seu caiaque na água, remando com rapidez e propósito. Ao alcançar os dois homens, a notícia aterrorizante foi confirmada. A jovem havia sido arrastada para o Subway, uma seção do rio com correntes traiçoeiras e rochas escondidas que podiam prender qualquer coisa ou pessoa. Enquanto isso, Steve, inicialmente alheio à crise que se desenrolava, ajustava sua câmera quando notou um grupo de turistas apontando para um caiaque vermelho virado na água. Conhecendo muito bem os riscos, rapidamente pegou seu equipamento de resgate, cordas, fitas e mosquetões e desceu até a margem do rio. A cena estava moldada por uma desesperada tentativa de resgate. Cada um deles sabia que o tempo era essencial e que o rio não demonstrava misericórdia. Enquanto se preparavam para enfrentar as águas furiosas, a comunidade de caiaqueiros ao redor deles se uniu, pronta para apoiar o resgate de qualquer forma possível. Ao cair da noite sobre o rio Potomac, os murmúrios urgentes da corrente pareciam ecoar o crescente desespero das equipes de resgate na margem. O chefe de batalhão do Serviço de Bombeiros e Resgate do Condado de Montgomery, com décadas de experiência em resgates em águas rápidas, reconheceu imediatamente a gravidade da situação à medida que os relatos chegavam. Sua equipe, uma unidade especializada treinada para navegar pelas traiçoeiras águas do Potomac, já estava em movimento. Os barcos de resgate, equipados com motores potentes, cortavam as correntes em direção à última localização conhecida de Shannon. Os oficiais no primeiro barco rapidamente reuniram relatos de testemunhas, incluindo Will e outros ao longo das margens, para entender os eventos que levaram ao desaparecimento da jovem. Enquanto isso, Steve e Jason, ignorando os riscos, lutavam com determinação para alcançar o trecho conhecido como Subway. Eles conheciam bem os desafios imprevisíveis do rio e não parariam até salvar a atleta. Entretanto, os responsáveis pela operação hesitaram. Os perigos do rio, em sua força máxima, eram extremos e a decisão foi clara: não arriscar mais vidas. Apesar da frustração dos dois homens, essa realidade era cruel. Com o passar das horas, as chances de encontrar Shannon com vida diminuíam, mas o compromisso de recuperar seu corpo para dar à família um desfecho digno permaneceu inabalável. Enquanto a escuridão tomava conta do rio, tanto os resgatistas quanto os caiaqueiros continuaram sua vigília. Ao anoitecer totalmente sobre o Potomac, a tarefa sombria no Subway atingiu seu clímax. Steve e Jason, acompanhados por Jordan Poffenberger e outros caiaqueiros experientes, montaram um sistema de resgate com cordas e polias, conhecido como Z-Drag, sobre as pedras escorregadias. Jason, em um ponto elevado e instável, liderava a equipe com precisão e nervos de aço, enquanto Steve, preso por cordas, descia em direção às águas perigosas do Subway. A correnteza poderosa tornava cada movimento arriscado, e a tensão era clara entre todos os envolvidos, conscientes de que qualquer erro poderia ser fatal. Conforme mais caiaqueiros chegavam para ajudar, atraídos pela notícia do incidente, Will retornou ao local. Visivelmente abalado, mas determinado, se uniu aos esforços para estabilizar as cordas, enquanto Steve explorava a água em busca de Shannon. Quando seu corpo finalmente foi libertado das profundezas e levado para a margem rochosa, um silêncio profundo tomou conta do grupo. Os caiaquistas a cobriram com saias de spray, uma espécie de mortalha improvisada para a companheira.
Com as cabeças abaixadas, permaneceram em um círculo fechado, e os únicos sons eram o fluxo do rio e os soluços silenciosos daqueles que lutaram o dia inteiro. Às 19h45 da noite, 4 horas depois de o que começou como apenas mais um dia tranquilo e divertido no rio, o episódio chegou ao fim. Um barco de resgate próximo, que estava de vigília solene, enviou um saco para o corpo. Os oficiais a bordo trataram a cena com profundo respeito, compreendendo a dimensão da perda para a comunidade de caiaquistas. Ao analisar os eventos que levaram ao trágico acidente de Shannon Christie, em Great Falls, é possível identificar fatores críticos e erros que contribuíram para a fatalidade. Como a equipe de resgate descobriu, Shannon foi tragicamente presa debaixo d'água e imobilizada por rochas. Sua causa oficial de morte foi registrada como afogamento, falecendo com apenas 23 anos. No dia seguinte aos eventos trágicos, a corrida programada foi cancelada, enquanto a comunidade de caiaquistas se voltava para o luto e a reflexão. Um memorial foi realizado para homenagear a vida da grande mulher e sua paixão pelo caiaque. É necessário um tipo especial de resiliência e amor para enfrentar os desafios que ela dedicou sua vida a superar. O encontro emocionante entre o humano e as forças da água. No mundo do caiaque extremo, Shannon era uma mulher que viveu e deixou este mundo de uma maneira que muitos poderiam invejar, fazendo o que amava. Obrigado por nos acompanhar nesta jornada e deixe seu comentário sobre o que achou do vídeo. Não esqueça de nos apoiar com seu like, um gesto simples de sua parte, mas que faz uma grande diferença para nós. E se gosta de conteúdos como esse, faça sua inscrição no canal, pois toda semana temos novidades. Obrigado, por hoje é só, e até o próximo vídeo.